Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Esteja tudo bem com você, com a sua família. Nós estamos aqui para meditar em mais um capítulo da Bíblia. Hoje, 1 Samuel, capítulo de número 14, vai narrar a vitória de Jonatas. Deus abençoe sua vida. Estamos quase terminando a semana. Amanhã é o último dia da semana. Continue firme conosco, meu querido irmão. É um prazer ter você aqui meditando juntos na palavra de Deus. Em breve, nós vamos ter essa experiência maravilhosa para contar. Vamos poder contar que lemos a Bíblia em família, oramos todos os dias e tivemos a oportunidade de estudar capítulo por capítulo das Escrituras. Claro que ao receber a palavra de Deus, o que você deve fazer? Tentar mudar, colocá-la em prática para que ela faça diferença aí no seu dia a dia. Vamos juntos. No capítulo 14 vai mostrar um homem extraordinário, vai nos apresentar um homem extraordinário, muito melhor do que Saul, que seria um rei tão bom, talvez, quem sabe, igual ou até melhor que Davi. É o caso aqui de Jonatas, filho de Saul. Nós vamos conhecê-lo com mais detalhe. Jonatas era alguém que confiava no Senhor, era apaixonado pelo Senhor, meu querido irmão. Você pode perceber que enquanto os homens no capítulo 13 abandonaram Saul, Jonatas disse para o seu escudeiro: olha, vamos atacar, vamos para cima dos filisteus. E eles foram até onde os filisteus estavam, andando ali por penhascos. E Jonatas, quando ele falou isso para o escudeiro disse: olha, o que o Senhor decidir, eu estou com o Senhor. E eles foram. E Jonatas fez um voto, ele disse assim: se nós chegarmos lá, vamos deixar que eles nos vejam. Se eles disserem, fiquem parados onde estão, é porque não é para a gente avançar. Mas se eles disserem, venham, se nos chamarem, é porque o Senhor nos entregou em suas mãos. E assim, Jonatas avançou, deixou que eles o vissem, e eles chamaram então a Jonatas e disseram: venham que nós vamos dar uma lição em vocês. Vamos lembrar que Israel era desprovida de armas. E aqui no texto conta que Jonatas e seu escudeiro chegaram até essa guarnição, este pequeno espaço de terra, e venceram ali. Mataram 20 escudeiros. Jonatas ia na frente, o escudeiro ia atrás, segundo o texto, matando aqueles homens. E aquilo trouxe um espanto, porque aquele homem, ele temia o Senhor, ele confiava no Senhor, e ele via a diferença dele para os filisteus. A diferença de Jonatas para os filisteus é que Jonatas, apesar de não ter espada, tinha a maioria, porque ele estava com o Senhor dos Exércitos. E ele se referia aos filisteus como os incircuncisos, porque ele dizia o seguinte: a circuncisão era o símbolo da aliança com Deus. Ele dizia: esse povo não tem aliança com Deus, portanto eles estão desprotegidos. A vitória de Jonatas trouxe um alvoroço tão grande que os filisteus, aquela multidão, 30 mil carros, lembram? 6 mil cavaleiros, uma multidão como a da praia, eles começaram a ficar agitados. Porque se um homem com seu escudeiro havia matado 20 filisteus, um povo poderoso, treinado, um povo preparado para a guerra, eles começaram ali. E Saul não estava entendendo nada. Saul então mandou trazer a arca de Deus. Depois ele disse trazer a arca, e ele partiu então para atacar seus inimigos e passou adiante. E Saul, queridos, estava tomando decisões sem pensar. Naquele dia ele fez um voto que não era um voto a ser feito. Ele disse: maldito seja aquele que comer alguma coisa, até que eu vingue os meus inimigos. Jonatas não estava presente quando eles chegaram a um lugar que tinha guerra, tinha um mel, o mel estava escorrendo, mel de abelhas. Jonatas não sabia, apontou uma vara e provou do mel. E os homens alertaram e disseram: olha, seu pai falou hoje que maldito é aquele que comer algo. E o povo está exausto. E Jonatas repreendeu, falou assim: olha, meu pai não tomou uma decisão sábia, porque olha como eu estou, depois de comer esse mel, de provar, as forças foram renovadas. O texto diz que o brilho dos olhos dele acabou voltando, porque recuperou ali, né, o glicogênio, a glicose subiu. Ele teve mais energia. E o povo estava exausto, tão exausto que o texto vai dizer que de desespero, de fome, o povo matava os animais e comia a carne com sangue. Saul então, depois de ver a besteira que fez, levantou ali um altar e disse: olha, não cometa esse pecado contra o Senhor. O problema de Saul era não conseguir admitir que o culpado era ele. Saul tinha um grave problema, meu querido irmão, com o ego. É o ego que nos faz cair, é o ego que nos trai. Ele começou tão bem. Saul começou tão pequenininho, um homem tão grande, com um espírito tão pequenininho, começou bem, o Senhor usou, tinha tudo para ser um grande rei, o Senhor confirmar o seu reino para sempre. No entanto, ele deu lugar ao seu eu, o seu eu ficou maior do que Deus, porque ele preferiu a si mesmo do que o Senhor, ele preferiu a si mesmo do que obedecer o Senhor. E é por isso, querido, que nesse texto vai dizer que ele rola ali uma pedra, ele levanta ali o altar e ele coloca a culpa nos homens. E depois de comerem, Saul disse: olha, vamos perseguir meus inimigos. E ele perguntou ao Senhor: devo ir? O Senhor não respondeu. Aí ele mandou chamar os anciãos e falou assim: olha, veja com quem está o pecado e vamos ver. Então,
Não, ninguém do povo falou nada, o povo sabia o que havia acontecido. Então lançaram sortes, a sorte caiu sobre Saul e seu filho, ele separou o povo e ele e Jonatas do outro lado, e caiu sobre ele, e ele tinha dito, ainda que seja o meu filho Jonatas, que seria o futuro rei, vai ser morto. E aí, quando lançou a sorte, caiu sobre Jonatas. E Saul, tão adoecido com seu ego, olha o que ele disse. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio, está lá no versículo 41, 42 diz, lancem sorte entre mim e Jonatas. Em 43 ele pergunta, o que foi que você fez, Jonatas? E Jonatas respondeu, eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Só que Jonatas era um homem tão temente a Deus que ele disse, meu pai, se você fez o voto, eu estou aqui pronto para morrer. E olha o que Saul diz, louco. Ele diz, que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Saul não se importava nem sequer com seu filho. Ele estava pronto para matar a Jonatas. Mas o povo não deixou. O povo disse, como é que Jonatas pode ser morto se essa salvação hoje se operou por meio dele em Israel? Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois com a ajuda de Deus ele fez isso hoje. E assim o povo salvou Jonatas que morresse, e Saul naquele dia deixou de perseguir os filisteus. Apesar de toda a desobediência de Saul, o Senhor o fez ter muitas vitórias. Todas as batalhas, diz o texto, que ele voltava vitorioso. E diz o texto que Saul, naquela guerra contra os filisteus, a todo homem valente que ele observava, ele chamava para fazer parte aí do seu exército. Ele os agregava. Mas a vitória, irmãos, o Senhor não abençoou o pecado. O Senhor não estava abençoando as batalhas por causa de Saul, mas o Senhor estava abençoando as batalhas por causa do filho de Saul, chamado Jonatas. O filho aqui é que estava fazendo a diferença. Eu gosto de pensar que Jonatas aqui traz para nós uma mensagem maravilhosa. A sua posição de filho, a sua confiança no Senhor, o seu temor. A Bíblia tem um carinho especial para tratar sobre Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que se o Filho, pois, os libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui tem o rei que tem a vitória através do seu filho. Nós temos a vitória por causa do Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. Nós, irmãos, nas nossas posições, quantas vezes nós damos lugar ao nosso eu e pecamos contra Saul? Nós devíamos imitar aqui o proceder de Jonatas. Jonatas, ele não ligou, ele não se importou com as dificuldades. Ele não ligou para o número, ele não se importou com os meios. Imagina, só de sair ali do exército do seu pai sem avisar, já era um risco. Enfrentar um desfiladeiro. No desfiladeiro, deixar que os filisteus o vissem. Enfrentá-los com coragem, sem armas, apenas com fé no Todo-Poderoso, que aos olhos espirituais a gente sabe que a maioria, é a arma mais poderosa. Mas humanamente falando, Jonatas estava em tremenda desvantagem. Ele confiou. E o Senhor usou para fazer grandes coisas. Todas as circunstâncias eram desfavoráveis. Se dependesse de Saul e seus homens medrosos, essa guerra estava perdida. Mas porque um creu, Jonatas creu, enfrentou os filisteus, ele pôs fogo naquela batalha. Os filisteus, naquela confusão, a espada de um era contra o outro, eles acabaram se matando. Os 600 homens que estavam com Saul foram à guerra. Quem tinha fugido voltou. Então, meu querido irmão, apesar de Saul só fazer besteiras, apesar das decisões de Saul impensadas, egoístas, só pensava nele. Eu vingar os meus inimigos. Na hora nenhuma ele disse inimigos do Senhor, os meus inimigos. Estava preocupado com a imagem dele, com o ego dele, não estava preocupado nem com o filho. Apesar de tudo isso, irmãos, por causa de um homem que creu, por causa de um homem que se dispôs, o Senhor deu uma vitória que não há como descrever. Imagina, por causa de um homem, 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, um povo numeroso igual a praia, um homem e seu escudeiro, colocaram todo mundo para correr e incendiaram o exército inteiro. Foi saindo gente que estava com medo e entrando naquela batalha, e perseguindo, e só não fizeram mais porque tinha Saul para atrapalhar. Então, meu irmão, se você está desanimado, as circunstâncias não são favoráveis, sejam Jonatas, creia. E aplique isso aqui na sua vida também no sentido espiritual. Saiba que a vitória na nossa vida não vem porque nós estamos no controle, mas porque o Filho nos salva. O Filho do Rei dos Reis, o único e verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos aqui para meditar em mais um capítulo da Bíblia. Amanhã, 1 Samuel, capítulo de número 15. Fiquem com Deus e até mais.